Bom, o tema aqui ele fala sobre a possessão, esse comportamento perverso no pertencimento, esse comportamento em relação ao pertencimento que coloca o outro no caminho ruim, no caminho mau, ou até no caminho que a gente poderia dizer no caminho de morte. Então esse é o tema, a possessão, o comportamento perverso no pertencimento que coloca o outro no caminho da morte. O que eu poderia pensar? Bom, o que esse tema me faz pensar? Me faz pensar em várias situações que eu já vi, já presenciei, e aí eu posso compartilhar com vocês. Como, por exemplo, ele está falando sobre quando, por exemplo, uma outra pessoa em direção a você, por exemplo, que pode ser uma situação que você vivencia, ela se estabelece em você, ela se estabelece na sua vida, que é o que a gente chama de possessão, né? Aquela pessoa que é possessiva com você. Você convive com alguém que é possessivo, que a gente ouve tanto as pessoas falarem: ah, esse é possessivo, essa pessoa é possessiva, eu tinha um relacionamento que a pessoa era possessiva. É isso aí que está falando, né, o tema. E é essa pessoa que ela estabelece na sua vida. Ela toma a sua vida como se fosse lugar, uma terra de tirar proveito. Ela toma um controle da sua vida, em algum sentido, ou em sentido quase que total, se não for total. Busca um domínio sobre você. Você se sente dominado. E você fica nesse estado de que está sendo dominado por alguém. É a possessão. A pessoa que é possessiva. E que já é comum de ouvir alguém falando que se sente mal com isso, né? E nessa possessão pode haver muitas coisas, como pode acontecer coisas que é comum de acontecer quando você está numa relação em que esse outro é possessivo, em que você está numa relação em que esse outro é possessivo com você, como maus tratos, né? Você é maltratada, você é maltratado. Ele gera alterações de funções normais da sua vida, altera coisas que você gostaria que não alterasse. Então, eu estou tentando falar aqui coisas que você pode identificar que esteja ocorrendo com você. Então, esse outro que pode ser o seu parceiro, que é possessivo, ele altera a função normal da sua vida. Ele provoca desvios de comportamento seu, como, por exemplo, você é até uma pessoa calma, mas o simples conversar, uma simples ligação, um pedido de informação para o outro, para esse possessivo, um pedido de ajuda para auxiliar em algum fazer da sua vida, em vez de ajudar, ele provoca um desvio de comportamento. Você fica nervoso, e esse nervoso vai gerar em outros males. Eu já vi assim, a pessoa bate o carro. Às vezes ela nem ia bater o carro naquele dia, mas numa ligação conversou com esse possessivo gerou uma energia péssima para você,
E essa energia péssima gera outras coisas, um descuido que pode levar numa batida de um carro, numa caída de copo de vidro. Você já percebeu isso? Eu já vi isso muito. Isso já aconteceu, por exemplo, comigo, por exemplo. Uma energia ruim que gera tanta ansiedade, tanta coisa assim, que gera descuidos. E esses descuidos levam a outros problemas. E essa possessão, esse comportamento perverso que a gente está conversando aqui, no pertencimento, então, no pertencimento que é naquela provável pessoa que está nesse rol de pertencimento seu, naquele grupo de pessoas que você gosta de se sentir nesse sentido de pertencimento, que você se sente segura ali em estar, era para se sentir segura, né? Ou busca essa segurança, porque nesse caso aqui, apesar de buscar a segurança, acaba sendo uma busca de segurança num lugar ruim, né? Às vezes você busca essa segurança porque precisa, né? Você tem essa necessidade de buscar essa segurança. Mas no momento que você vive, o que resta é esse tipo de pessoa que você busca segurança, acaba sendo um lugar ruim de buscar essa segurança e não fica... E fica uma segurança patológica, né? Adoecida. Então, de tudo isso que eu já venho falando, já está dizendo sobre o final do tema, que é levar ou colocar você num caminho ruim ou caminho de morte. Assim como eu já falei, essa possessão perversa te coloca em situações ruins, como nesse exemplo que eu citei, de levar a uma batida de um carro, a um cair de copo, ou a gritar com alguém. No seu normal você não gritaria jamais. Mas essa energia negativa que é gerada por essa perversão de possessão desse outro, que era para estar no lugar, nesse lugar que você busca caber, que você busca segurança de estar, que você busca fazer parte, como é um lugar ruim, leva a esse caminho negativo, leva a coisas ruins, a outras coisas ruins que se somam na sua vida. Então, e às vezes você vive isso, você está vivendo isso, e não é tão consciente, acontece tudo isso todos os dias, ou há muito tempo, mas você nunca parou para pensar, meu Deus, olha, eu sempre chego irritada em tal local, mas eu não sou uma pessoa irritada. Mas sempre que eu chego irritado a um local, tem algumas coisas que acontecem em comum, como por exemplo, eu acabei de falar com um tal fulano, com aquela pessoa que tem posse de você, desse possessivo que a gente está falando. Sempre você consegue ver que tem alguma ligação. A sua irritabilidade vem da onde? Você começa a perceber, nossa, depois que eu pedi ajuda para este, depois que eu dei o bom dia para este, depois que eu liguei para lembrar de alguma coisa, de dar um aviso, após essa conversa, eu desligo o telefone com uma energia péssima. É péssimo quando você acabou de falar aquilo. Às vezes você vai falar até uma coisa boa que aconteceu na sua vida, uma boa notícia. Olha, nossa, aconteceu isso aqui de tão bom. Aí você acaba de conversar com aquela pessoa, você sai assim, ó, derrotado. Você se sente derrotado. Aquela boa notícia já parece que não serve de nada. É disso. É isso que eu estou falando. Como que isso talvez pode estar acontecendo na sua vida?
Você se identifica com isso? Alguma coisa que eu falei aqui? Isso pode ser resolvido. Você pode buscar resolução disso. Isso vira uma queixa que você pode buscar melhora na psicoterapia. Você pode trabalhar isso comigo, por exemplo. Se você quiser trabalhar com as sessões de psicoterapia comigo, se você tem uma queixa nesse sentido. E só essa fala, essa identificação, já vai te levar a alguns pensamentos, algumas coisas que você pode buscar resolução. Se ficar muito complexo, se você perceber que está muito complexo de resolução, busque tratamento. O tratamento pode ajudar.